A gente costuma tratar o interesse excessivo pela vida dos outros como curiosidade, comparação ou até mesmo como admiração. Mas hoje, aqui, eu quero propor outra leitura para você. Muitas vezes, essa obsessão pela vida do outro nada mais é do que uma forma de você deixar de habitar a sua própria vida. Oi, eu sou a Graziella, esse é o ValenteCast, e hoje a gente vai falar sobre como habitar a sua própria vida, como ocupar a sua vida com a sua própria vida. Porque a verdade é que olhar demais pra fora, muitas vezes, poupa a gente de olhar pra dentro. Isso não é neutro, isso é aprendido, é incentivado e pra muita gente acaba sendo parte da rotina. A verdade é que quando a gente fala sobre a sociedade que a gente vive, a gente tá falando sobre uma economia da atenção. E a atenção, ela não só significa tempo, mas também significa energia vital. E quanto mais a gente gasta energia se comparando, observando o outro, criticando e falando sobre o outro, menos a gente tem energia suficiente para investir na nossa própria vida. E esse como ocupar a sua vida com a sua própria vida foi um insight que eu tive durante um evento promovido pela Camila Vidal. A Camila Vidal tem a maior comunidade de empreendedorismo feminino do Brasil, que é a Moving Girls, e ela fala muito sobre isso. Sobre como a gente tá tão focado em rede social, em rolar feed, em ver vídeo no YouTube, em ouvir coisas, que a gente para muitas vezes de se importar com coisas que são essenciais para o nosso bem-estar, para nossa autonomia, para nossa rotina e principalmente para fazer a nossa própria vida acontecer. Porque é muito mais fácil você estar focado na vida do outro, pensando no outro, atenção no outro, ficar comentando, fofocando, e do que simplesmente olhar para sua vida e tentar corrigir as suas próprias falhas enquanto ser humano. E acredito eu que tenha algo muito a ver em relação a tudo isso com o poder da autorresponsabilidade. Se você não leu esse livro ainda, eu recomendo, assim, de olhos fechados. Ele é um livro que fala justamente sobre como tudo que acontece na nossa vida está muito relacionado com a forma como a gente olha para ela e principalmente sobre a forma como a gente se responsabiliza sobre nossos próprios atos. Que isso, no final das contas, é um sinal muito grande, muito substancial de maturidade emocional e também de responsabilidade, né? A vida do outro acaba sendo pra gente uma forma de entretenimento. Então, você tá mais se importando em entender se aquela pessoa, aquele influenciador específico, qual a rotina dele, o que ele tá consumindo, quais coisas ele tá usando, ou até mesmo dos seus amigos, de olhar quem tá casando, quem tá divorciando, quem tá tendo filho, quem tá noivando, quem tá separando, quem tá indo viajar, quem não tá indo viajar, se perguntando se a pessoa tá indo viajar com o dinheiro do companheiro, ou se a pessoa se é o dinheiro dos pais. Que no final do dia, você tá gastando tanta energia pensando na vida dos outros que você se esquece de olhar pra você, olhar pra sua vida, olhar pro seu trabalho e pensar em como você pode mudar a sua própria realidade. Eu não quero entrar aqui no mérito de diferenças sociais, porque, assim, honestamente, esse não é o objetivo desse episódio. Acho que a gente tem que, obviamente, fazer recortes de classe quando a gente fala sobre autorresponsabilidade. Não é simplesmente, eu sou o dono da minha própria realidade e a minha realidade vai funcionar a meu favor e sem nenhum contexto, não é assim que funciona, mas eu tô falando daquelas pequenas coisas que a gente pode fazer em termos de olhar pra nossa própria vida e, consequentemente, pensar nela de forma consciente. Até porque hoje em dia a gente passa tanto tempo nas nossas redes sociais ou tanto tempo consumindo conteúdo que não são edificantes, para parafrasear aqui gente, eu não vou lembrar o nome dela, mas é a esposa do Felipe Simas, que viralizou na internet há algum tempo atrás, falando que fofoca não é edificante. E, cara, a verdade é que eu concordo com ela, porque a gente passa muito, muito tempo útil falando sobre a vida dos outros, conversando sobre outras coisas e pouco tempo olhando pra si, né? E isso acaba sendo uma forma de viver a vida dos outros e não viver a nossa. E a comparação, ela não nasce desse nada, né? Ela é uma tecnologia social. As mulheres, por exemplo, aprendem a se comparar para não desejar demais. E as pessoas LGBTs, né, que enfim, nosso recorte aqui, elas também aprendem a se comparar para não sair daquilo que seria aceitável. A comparação, no final do dia, ela serve para organizar os nossos comportamentos e também para padronizá-los. E esse livro que eu mencionei, que é O Poder da Autorresponsabilidade, ele fala exatamente sobre como entender que você é o responsável por fazer sua vida pessoal, sua carreira e todas as outras áreas da sua vida acontecerem, é única e exclusivamente responsabilidade sua. Não dá pra você colocar o ônus da sua vida na mão de outra pessoa. Óbvio, né? A gente pode destrinchar pra N áreas, falar, não, mas meu chefe é um escroto, ele tenta passar a perna em mim, mas no final do dia, sempre existem atitudes que a gente pode ter no sentido de
cara, cair fora desse tipo de lógica, desse tipo de comportamento. Desde procurar um novo trabalho, ou então, ok, eu tô num emprego que não me satisfaz, tô num lugar que não é legal pra mim, não gosto das pessoas, então, ok, eu vou procurar se eu não consigo um emprego ou com as qualificações que eu tenho, eu vou estudar mais, eu vou fazer um curso, uma pós-graduação, eu vou fazer networking com pessoas pra conseguir me conectar com novas pessoas, talvez alguém que vá me indicar pra algum lugar legal, ter, de fato, intencionalidade nas coisas que a gente faz na vida, né? E não simplesmente chegar em casa, assistir série, comer um miojo, reclamar, dormir, acordar, reclamar e trabalhar, reclamar durante o trabalho e, enfim, seguir esse ciclo vicioso de intercalar tudo isso com ficar olhando no Instagram e vendo quem que tá nas Maldivas e quem que tá em Carapicuíba, sabe? Porque, no final das contas, quando a gente fala sobre aonde a gente quer chegar com tudo isso, entender o quanto faz sentido pra gente gastar energia com outras pessoas e outras coisas que não sejam nós mesmos. E aqui é muito importante que você entenda que ter autorresponsabilidade não significa que tudo vai dar certo da sua vida, tá? Acho que ter autorresponsabilidade é você se enxergar como um ator central dentro da sua realidade e, a partir disso, tentar moldá-la ao seu favor, sabendo que talvez as coisas não sejam pra você, talvez o que você deseja não seja o mais adequado, não seja factível, e tudo certo, né? Também é sobre você conseguir recalcular rotas, olhar novas perspectivas e, consequentemente, desejar outras coisas. E aqui é muito importante que a gente não confunda autorresponsabilidade com vigilância constante. A gente não tá falando de você querer ter um modelinho de vida que funciona pro seu colega, uma rotina que funciona pra ele, e você olhar pro outro como um modelo absoluto de passo a passo a ser seguido. Mas sim de você, a partir dos elementos que você tem de autoconhecimento em relação à sua vida, à sua rotina, aos seus desejos, aos seus anseios, você conseguir focar no que você deseja pra você e ir atrás dos seus sonhos a partir disso. Você precisa ter uma vida funcional, uma vida produtiva, uma vida que você consiga admirar e que você consiga curtir. Isso não significa você ter uma vida igual a do seu amigo, porque nem toda a realidade funciona para todas as pessoas, nem todos os desejos são compartilhados e, principalmente, nem todos os sonhos são iguais. E aqui que vira a peça central, você entender, de fato, o seu papel de ocupar a sua vida com a sua própria vida. Você deixar de olhar para os outros e começar a olhar para si. Então não adianta você confundir a autorresponsabilidade com punição por tudo que dá errado. No final do dia, a autorresponsabilidade é que você consiga se perguntar com absoluta clareza: o que está dentro do meu alcance que depende exclusivamente de mim? Essa pergunta ela é norteadora para que você consiga tirar a sua vida da comparação e colocá-la dentro de um campo daquilo que é possível e daquilo que é factível. Porque se você não souber aquilo que a sua vida tá focada, daí, meu filho, vai degringolar e você não vai ter norte absolutamente nenhum pra conseguir alcançar os seus objetivos gerais. Tempo gasto comparando, observando, reagindo e comentando, no final das contas, é um tempo que não constrói em absolutamente nada. Muito pelo contrário, é um tempo que você tá tirando o que você poderia estar fazendo por você e colocando energia em outras pessoas. A gente não tá falando de produtividade no sentido capitalista da palavra, a gente tá falando no sentido de intencionalidade, de usar o tempo de forma produtiva, mas não de render mais, e sim de viver com mais presença. É investir a sua energia, o seu tempo, que é o capital mais importante que você tem, em coisas que vão construir continuidade, criar pertencimento, fortalecer a sua autonomia e caminhar ao encontro daquilo que você quer pra você mesmo. Porque uma vida legal, daquelas que vale a pena e merece ser vivida, não vem da comparação. Não vem daqueles stories que você viu e te inspirou. Vem da constância. Da energia que você coloca naquilo que você está fazendo naquele momento e do como você vai investir o seu tempo a partir disso. E a verdade é que a gente usa muito as comparações e acompanhar a vida dos outros como uma forma de suprir vazios que nós mesmos temos dentro de nós. Isso porque o silêncio assusta. E é muito, mas muito mais confortável observar os outros do que escolher os próprios caminhos. É muito mais fácil comentar sobre a vida de outra pessoa do que sustentar as próprias vontades e desejos. Porque essa vida que vale a pena ser vivida, raramente vai ser impressionante do lado de fora, mas vai ser muito coerente para quem olha para ela por dentro.
Aquela vida que você deseja, que você quer pra você, ela não é feita pra ser exemplo. Ela é feita pra ser sua. E ser autorresponsável, nesse sentido, não é sobre dar conta de tudo, sobre fazer as melhores entregas, sobre ser o mais performático, sobre ter uma rede social com tantos mil seguidores, sobre pesar tal peso, sobre caber em qual roupa, sobre ser estiloso ou não ser estiloso. É sobre parar de negligenciar a sua vida, a sua rotina e os seus desejos, e mesmo assim esperar que eles sejam todos absolutamente perfeitos de acordo com o que você quer. E para isso, você precisa assumir um compromisso que é dificílimo. Viver a sua vida com menos comparação, menos distrações e, principalmente, com mais presença. Porque a verdade verdadeira, doa a quem doer, que aquele influencer, aquele seu amigo que você perdeu contato 5 anos atrás, mas que você acompanha nas redes sociais, o seu chefe, aquele parente que você não gosta muito, nenhum deles vai fazer absolutamente nada por você e pelo seu futuro. A sua vida só vai para a direção que você quiser a partir do momento que você a movimenta nesse sentido. Eu não tô falando só de trabalho. Eu tô também falando sobre o quanto você coloca de força, de energia no seu relacionamento com o seu companheiro ou companheira, sobre suas amizades, sobre os hobbies, sobre a forma como você descansa e como você usa seu tempo útil, sobre você entender se aquele emprego que você tá vai te satisfazer para sempre. Se você quer ou não ter filhos, por exemplo. E eu não tô falando da vontade do outro, tô falando da sua, aquela vontade íntima, que não tem comparação, não tem como você perguntar pra outra pessoa e ter a resposta pra si. E a responsabilidade que importa é a de habitar a própria existência, com escolhas possíveis, com o tempo bem usado, principalmente com a coragem de viver sem plateia. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o Valente Cast no seu tocador de áudio preferido. E eu espero você aqui na próxima semana. Um beijo e tchau.